Bem-vindos à aula 6 do Finanças para Não Financeiros. Eu sou a Rosângela e estou aqui tentando ajudar você a sair dessa bagunça que está aí nas suas contas. Vamos falar agora de despesa? A gente falou até a aula 5 sobre investimentos e passamos um tempo longo em cima de custos. E podem ser fixos, variáveis, diretos, indiretos, tem a ver com o produto e o serviço que você comercializa. Ele tem uma natureza variável, ele cresce conforme as suas vendas crescem, cresce conforme a sua produção cresce. Então é um dos gastos melhores que a gente pode ter. Se ele está crescendo, meu negócio está crescendo também. Mas despesa também pode ser bom. A gente vai começar a falar agora da segunda fase do processo. Então, se eu compro bem, se eu produzo bem e precifiquei corretamente, eu vou ter lucro na minha transação. Eu vou ter lucro naquele prato, no nosso caso do restaurante, naquele corte de cabelo, se eu tenho um salão, no curso online, se eu sou produtora de conteúdo, ok? Então, essa é a parte do custo. O custo ele gera receita, né? Porque ele é o produto, ele é o serviço. Eu tô gastando porque vai vir um dinheiro em cima disso que eu tô vendendo, ok? A despesa tem uma natureza diferente. A despesa ela não gera receita, na verdade. Ela tem por finalidade administrar o negócio e vender. Ok? Por isso que eu disse que também pode ser boa, né? Bem administrado, bem planejado, quando a gente tem compreensão do papel de cada um desses gastos, todos eles são benéficos. No tamanho correto, na quantidade correta, ele está ali, se ele existe, é porque o negócio precisa, ok? Então, diferente dos custos que a gente viu aqui, que tem por natureza ser variável, ele cresce conforme o volume de vendas e de produção, a despesa não. A despesa tem por natureza ser fixa, ok? Ela é prima ali do custo fixo, né? É também verdade que chega uma hora que ela não tem como ficar fixa, o seu negócio cresceu, mas aí ela não está crescendo porque você está vendendo simplesmente mais ou produzindo mais, né? Não é na mesma proporção que a venda. Em geral, você aguenta muito mais tempo com o mesmo pacote de despesa, né? A natureza dela é ser fixa. Ela muda de patamar quando a empresa muda de patamar, não é simplesmente quando a venda subiu um pouco, tá? Então, a despesa, a definição é gerar receita, são os processos de venda, e controlar as atividades da empresa, que são os processos administrativos, tá? Como eu disse, ela tem a natureza de ser fixa, joia? Até um certo limite, como eu já falei. E apesar, a despesa ela não gera receita, então se a sua está crescendo na medida que a sua venda está crescendo, presta atenção, né? Está crescendo errado. Tem algum problema de gestão aí. Em geral, quando um negócio começa, ele começa com um peso enorme de despesa, né? Porque eu tenho que ter o escritório, eu tenho que ter gente na rua vendendo atrás de cliente, estou investindo em marketing, não está entrando dinheiro ainda. Quando eu vou começar a ver dinheiro, porque daí eu estou tendo vendas e posso diluir em cada uma dessas vendas esse pacote de despesa de venda e administrativa, se eu começo a subir a despesa no mesmo volume, eu não vou me beneficiar nunca daquele período que eu passei o perrengue de só gastar com as despesas fixas e não ter receita, ok? Então presta atenção se ele estiver crescendo assim, a cada venda que sobe, a cada degrauzinho de volume de vendas, não é para crescer assim. A natureza da despesa é ser fixa por bastante tempo, tá? Por que que isso é relevante? Da mesma forma que o custo, por conta da precificação. Né? Tem gente que ao misturar custos e despesas, bota tudo isso aí no preço. Aí ele bota o marketing no preço do curso online. Depois ele vai, se fosse uma empresa como a minha, por exemplo, aí ele bota o mesmo custo de marketing na consultoria e por aí vai. E vai inflando, né, o preço. E aí depois não entende por que está muito mais caro do que os concorrentes, por que está muito mais caro que o mercado. Né? Você perde a base de comparação.
A gente consegue comparar direitinho quando a gente considera só os custos, porque a despesa cada um tem o seu. Se eu sou uma empresa formal, né, como eu recomendo que seja, você tem contador, você tem um ponto, né? É diferente quem trabalha no fundo de casa, quem está começando. Então, a gente precisa separar para entender, não, o preço que o mercado absorve é esse aqui. Então, eu vou vender por isso, eu tenho esses custos. Beleza, estou competitivo, ok? Agora, se esse preço que o mercado está absorvendo não está pagando as minhas despesas, eu tenho que olhar para ela. Talvez esteja inchada, ok? É muito relevante separar, tá? Eu tenho falado isso desde a aula 1 e continuo a insistir. Eu tenho que saber que os gastos têm destinação diferente. E eu preciso saber o que é uma coisa e o que é outra no meu negócio, tá? Então, despesa tem a ver com administrar ou vender. Se não tem a ver com administrar ou vender, tem a ver com o produto ou com o serviço que eu presto. Então é custo, joia? Não tem a ver com nenhum nem outro. Então é provavelmente um investimento. Eu estou fazendo investimento para o negócio crescer. Eu trouxe aqui exemplos de despesa. Nosso restaurante resolveu investir em divulgação. Então eu tenho um designer gráfico, são despesas de marketing. Eu tenho um orçamento para eu ficar impulsionando meus stories lá no Instagram. Então, isso também é despesa de marketing. Eu vendo no cartão de crédito, eu preciso ter a máquina. Eu não quis comprar, eu pago um aluguel. Então, aluguel da máquina, despesa de venda. As despesas financeiras eu tenho também. Eu pago uma taxa para o cartão de crédito para dar essa facilidade para o meu cliente, certo? São as despesas financeiras. E eu tenho um gerente que cuida do meu negócio como um todo, certo? Isso é uma despesa administrativa. E estava muito fácil, né? Então eu preciso dizer que elas também podem ser fixas e variáveis. Custo, a natureza é variável, mas tem custo fixo. Despesa, a natureza é fixa, mas tem variável. Exemplo de despesa que é variável. Ocorre exatamente conforme o custo. Ele varia em função do volume de vendas ou de produção. Se eu falei em variável, eu estou falando de volume de vendas e volume de produção. Não estou falando do valor que está variando, tá? Ok? Guarda isso. Tá? Então, despesa é igualzinho o custo. É fixa, independe do meu volume de vendas ou de produção. A variável depende. Então, eu tenho um vendedor. O salário do vendedor é uma despesa fixa, mas eu pago para ele comissão por venda. Quanto mais eu vendo, mais eu pago comissão para ele. Ok? Mais ele ganha. Todo mundo sai ganhando nesse caso. Joia? Então, isso é um exemplo. Despesa fixa e variável. Variou conforme a venda, comissão de venda é o caso. Se eu tô vendendo mais na máquina de cartão do que antes, estou pagando mais juros também, que é em cima do valor que eu vendi, então está variando conforme a venda. Então a linha de raciocínio é essa. A venda sobe, a despesa está subindo também, ela é variável, tá? Se não, é fixa. Então, o contador, o aluguel, o IPTU, o material do escritório, a faxineira que vem limpar, tudo isso são despesas que são fixas. Eu vou te convidar então para a gente parar aqui, você refletir um pouquinho sobre essa história de despesas fixas e variáveis. Você fez um exercício lá atrás, não fez? Volta lá e vê se tem coisa que você chamou de custo que era despesa, agora que você já tem o conteúdo. Dá uma repassada ali e a gente já volta com a aula 7.